Meu caro Mauro César, a polícia espanhola confirmou esta manhã a prisão de 7 pessoas envolvidas nos casos de racismo e em crimes de ódio contra Vinícius Júnior, sendo 3 delas ligadas às manifestações de domingo lá em Valência. O que dizer a respeito do tema? Eu acho que assim, é um sinal de que pelo menos alguma coisa começa a acontecer, né? Antes nada acontecia. O próprio Vinícius colocou um vídeo nas redes sociais dele, até o pessoal da produção, se quiser colocar aí, pode ser interessante para ilustrar. Vamos colocar, então? Que é um vídeo bem forte, né? Que ele faz uma compilação das várias ofensas em diferentes estádios, em diferentes momentos. Então vamos dar uma olhadinha e depois o Mauro continua com o comentário. Olha a torcida, olha a torcida. Mano, meu Deus, mano. Aqui, ó. Fica chamando o Vini, aí, ó. Fica chamando o Vini toda hora de macaco, mano. Grava bem a cara desse bicho aqui, ó. Fica chamando o Vini, aí, ó. Fica chamando o Vini toda hora de macaco, mano. O Vinícius Júnior tinha esse vídeo, por certo, o seu Javier Tebas não tinha, senão ele teria tomado providência, né, irmão? Ou então, sei lá, né? Talvez até ele tenha uma certa admiração aí pelos personagens que a gente vê no vídeo, né? Então acho que esse vídeo já resume bem o que vem acontecendo. Eu acho que o importante é que, além de algumas medidas que começam a ser tomadas, no domingo, a sensação que eu tenho é o seguinte: no domingo os caras estavam lá, o juiz, o cara do VAR, os jogadores do Valência, alguns deles, aliás, o Gabriel Paulista, extremamente infeliz na postagem que ele fez ontem. Já tinha dado uma pancada no primeiro turno. Extremamente feliz, quer dizer, assim, o que ele quer? Manter o emprego dele? Pô, se ele acha que o emprego num time do Valência vale mais do que a dignidade, tudo bem. Algumas pessoas acham, né, que mais vale manter um emprego, às vezes um emprego que nem é lá grande coisa, são capazes de pisar nos companheiros em função disso, para puxar o saco de um chefe, de um patrão, de uma torcida, no caso, uma torcida que, em boa parte nesse jogo de domingo, demonstrou ser formada também, não toda ela, claro, é evidente que a gente não pode generalizar jamais, mas por pessoas absolutamente desprezíveis, né, deploráveis. E agora está havendo uma mudança, por quê? Até domingo, a gente pode xingar à vontade, a gente viu no vídeo, nada vai acontecer mesmo. Então a gente pode colocar nosso ódio para fora contra ele, né? Porque são todos racistas, aqueles caras todos ali, tudo racista. Mudou, né? Porque a repercussão é muito grande, virou um caso diplomático, a repercussão é internacional, saiu do noticiário esportivo e foi para o noticiário geral. Então hoje está na primeira página do Caderno de Esportes do New York Times, está na primeira página do El País, que é, para mim, o principal jornal da Espanha. Teve editorial do Olé, na Argentina, defendendo o Vinícius, criticando o racismo. Você vê mudanças na própria mídia esportiva da Espanha que... Mas isso você não Olé, você começando com o pessoal, né? Teve isso também, mas assim, aí que tá. Mas já foi, a partir do que você cobra, alguém fala, cara, a gente tem que repensar isso aqui. Eu falo isso com os caras da Argentina desde sempre. Toda vez que um babaca argentino faz esse tipo de coisa, eu mando mensagem para vários colegas. Eu falo, cara, vocês têm que mudar isso aí. Ah, mas nós não somos racistas, eu não sou racista. Sim, mas tem um monte de gente aí que se comporta assim. Enquanto vocês tolerarem isso, não fizerem nada, essa pecha vai ficar em todos vocês. Eu sempre falo isso. E já foi legal, já teve uma mudança de atitude. E tem que haver essa mudança, né? Eu acho que as pessoas na Espanha que não são racistas, elas também têm que se manifestar, porque vai grudar nelas também. Vai grudar nelas também. Daqui a pouco a Espanha vai ter uma fama internacional de um país repleto de racistas, pode até ser repleto, mas não é todo mundo que é racista. E isso implica em perder, inclusive, turistas. Você perde turismo, você perde dinheiro, você perde apoio de empresas, patrocínio, você perde um monte de coisa. Então, é preciso que as pessoas se movimentem. A acomodação do Real Madrid, dos jogadores, do Ancelotti, do Florentino, dos não racistas da Espanha, acho que começa a mudar.
Então isso é um movimento que acho que foi um grande tiro no pé desses babacas lá de Valência. Eles fizeram o Vinícius ficar muito maior. O Vinícius era apenas, entre aspas, um ótimo jogador, um grande jogador, um jogador importante do Real Madrid, alvo predileto desses cafajestes para eles destilarem o ódio que eles têm por pessoas que são de uma outra cor de pele, porque eles são racistas. Então, aquilo não é só futebol, gente. Aquela raiva toda ali, você acha que aquilo é só por causa de futebol? Que não. É evidente que não é. É uma oportunidade para os caras. Cara, olha só, estão nos servindo, aquele andando na beira do campo, um cara para a gente colocar toda a nossa raiva para fora. A raiva que eles sentem quando veem pessoas pretas pelas ruas, trabalhando, andando pela Espanha, que eles são racistas, porra. Então, eles colocaram para fora e agora piorou, porque o Vinícius virou algo muito maior. Está na imprensa do mundo inteiro, aqui no Brasil mesmo. Ontem, o dia inteiro, os canais de notícia, todos eles trataram o assunto, as editorias internacional e tudo mais estão tratando do assunto. Saiu do esporte. Governo envolvido. Então a coisa tomou uma dimensão muito maior. E o Vinícius... E pegou o país Espanha, né? Exato. A coisa se voltou contra a Espanha. O mundo inteiro está olhando. E fala, cara, o que acontece aí? Então você imagina, nos Estados Unidos, onde o futebol não é tão importante, quando o New York Times faz um destaque no seu caderno de esportes, pessoas que não estavam sabendo o que estava acontecendo, porque não acompanham futebol, não se interessam, falam, cara, o que está vendo na Espanha? Não, tem um jogador brasileiro lá, o cara é importante, joga bem, fez o gol até do título europeu na temporada passada. É um rapaz assim, que ele é alvo de racismo todo jogo. Como assim? É na Espanha assim? Pô, caramba, a Espanha é assim? É aquela história. Eu não vou para a Espanha, então. O que eu vou fazer? Claro. O Catar não recebeu vários turistas europeus na Copa do Mundo, de vários países, por conta dos problemas do Catar. Isso eu vi, eu estava lá e vi. Pouquíssimos turistas espanhóis. Muita gente ia espanhóis, inclusive. Os ingleses ainda iam lá, mas um número muito menor do que o normal, que eles viajam até sem ingresso e tudo. Franceses, só na final apareceram alguns, eram pouquíssimos. Holandês não tinha ninguém. A Holanda jogava, geralmente o jogo da Holanda, né? Aquela mancha laranja assim na arquibancada. Quase não tinha holandês nenhum. Então, assim, muitos turistas europeus não foram para o Catar por conta de todas as questões que envolvem o país. Violação de direitos humanos, aqueles absurdos todos. A Espanha está se candidatando com isso a gerar essa repulsa nas pessoas. Então, é um país com elevado índice de turismo, que fatura muito com isso, é um país super bonito, vai começar a ter problemas. 2% do PIB do país é com turismo, envolvendo inclusive turismo ligado ao futebol. Então isso está provocando uma reação. Eu acho que fortalece a imagem do Vinícius. Ele deixa de ser um jogador de futebol a partir de agora, ele passa a ser um símbolo da luta contra o racismo. Eles aumentaram o tamanho do garoto. Ele agora está gigante. Ele agora é conhecido por pessoas que nem ligavam para futebol, já sabem, tem um rapaz brasileiro que joga bola na Espanha e esse garoto. Então, assim, é importante também que as pessoas cerquem o Vinícius e o protejam. Blindem e o preparem para essa nova responsabilidade, que eu diria que não é só uma responsabilidade, se ele souber trabalhar, é uma honra ele poder representar isso tudo. Porque você imagina, por exemplo, a gente foi lá na Copa 2010 na África do Sul. O apartheid ainda existe, gente. Quem foi lá viu. Isso não acabou. Você vê assim, a segregação. E Joanesburgo é uma cidade violentíssima, uma cidade que você, 7 da noite, tem ninguém na rua. Aí você vê a população negra totalmente isolada, em favelas. Algumas foram deslocadas por causa da Copa do Mundo, jogadas por um canto, mas você indo para o Soccer City, para o estádio, a gente via, passava por elas. Aí você vê no shopping, você só vê branco. Né? Assim, é muito claro. O apartheid está ali. Não mudou. Não mudou nada. Pode ser que em outras regiões, Durban, tem uma população de origem indiana muito grande. Cidade do Cabo, achei assim, mais tranquilo com relação a isso. Mas o Joanesburgo, que é a principal cidade, que foi onde até praticamente toda a imprensa ficou sediada, porque onde tinha lá o IBC, o centro de imprensa, o estágio da final, e de vários jogos importantes, você percebe isso. Então você imagina quantos sul-africanos, por exemplo, que ainda sofrem com racismo, não passam agora a ver no Vinícius também um cara para defender a causa deles antirracista. E gente do mundo inteiro, aqui no Brasil, inclusive. Pegou o maior clube do mundo, todo mundo vai ver. Então, assim, não tem jeito. Um time qualquer da Europa. Tiro no pé. No domingo eles deram um tiro no pé, porque eles conseguiram provocar o garoto a um ponto que estava até a tampa, transbordou, ele enfrentou lá o cafajeste, apontou o dedo, chamou o juiz para que tomasse uma medida, não houve, né? Acabou sendo expulso depois, num outro momento, covardemente, porque ele tomou o mata-leão, aí resvala lá o braço lá no rosto do adversário e acaba ele sendo expulso e o VAR só indicou a expulsão para ele, não destacou todo o contexto da confusão. Confusão que só aconteceu por causa das ofensas que foram dirigidas a eles. Se não tivesse acontecido, nada daquilo que houve no campo entre os jogadores teria ocorrido. Então, na verdade, tentar inverter os papéis. Antes do jogo também, né, mano? Na chegada, o tempo todo. De vítima, ele virou o quê? O vilão, né? E é importante frisar que um cara como o Vinícius sofreu muito racismo também aqui no Brasil, inclusive na imprensa, de piadinhas cretinas, racistas sim,
de supostos humoristas que apareciam na televisão, quando chamavam de Neguebinha, era um tom pejorativo e racista, uma falta de respeito até com o Negueba, porque o Negueba não virou um grande jogador, ele virou um jogador razoável e tal, passou por clubes até importantes, veio da mesma origem que ele, que era o Flamengo, também veio da base. Então o Neguebinha, por que não era o Adrianzinho? O Adrian é quase da mesma época que o Negueba, e foi um jogador também que foi promessa que não decolou, só que era loirinho, bonitinho, sabe? Aquele loirinho bonitinho. Foi jogar no Leeds United, foi jogar na França, mas não decolou. Por que não comparava com o Adrian? Quer dizer, o Lourinho, quando fracassa, não merece ser tratado como algo, né? Mas o jogador preto, quando fracassa, ou quando não digo fracassa, mas não consegue ser tudo que se esperava, foi o caso do Negueba, ele vira o símbolo do fiasco, e aí você pega o Vinícius, o Neguebinha. Isso houve aqui também. E esse garoto deve ter sofrido, imagino eu, ele, a família dele, a vida inteira com racismo, porque isso acontece aqui no Brasil toda hora. Aí chega lá, alcança o sucesso e vira isso. Eu acho que ele deram um tiro no pé. E só é importante agora que as pessoas que trabalham ao lado do Vinícius o protejam, o blindem e o orientem para cada passo. E ele tem que andar com muita segurança agora, mais do que nunca, né? Porque os idiotas estão lá. E a gente não sabe do que eles são capazes. O VAR que deram área nele, foi bom, mas o árbitro também mentiu na súmula, ele foi obrigado a mudar a súmula, porque é pela repercussão. E o do VAR foi afastado da próxima rodada com o risco de ser afastado definitivo, né? Porque lá é contrato, né? Vamos ver o que vai acontecer. Falta 2 rodadas para acabar o campeonato. 3 rodadas, né? Sim. 3 rodadas. Pode ser, afasta aqui. Afasta agora e volta na próxima temporada. Daqui a um mês. É que é mais provável que ocorra, né? Mas o Mauro falou um negócio com relação à segurança, é algo que me preocupa muito, porque esses caras são extremamente violentos. Eles são violentos, é um grupo, infelizmente, muito grande, espalhado pelo mundo. Não é só na Europa, não, espalhado pelo mundo, né? Que ganha cada vez mais força em rede social. Eu não consigo chamar de ser humano isso, não, porque para mim, eu estava vendo o vídeo, é algo muito forte, né, de ser visto. E você vê o tamanho do Vinícius Júnior, a grandeza dele, como homem mesmo. Porque o cara, para chegar onde chegou, passando por tudo que passou, né? A gente vê declarações ontem como a do Rivaldo. Aliás, acho que demorou muito tempo para todo mundo se posicionar. Demorou uma eternidade. A gente falava isso aqui faz tempo. Demorou um tempão para o Real Madrid se posicionar, para o treinador se posicionar, para as autoridades se posicionarem, para as autoridades do Brasil se posicionarem também, né? Hoje já tivemos alguns torcedores presos na Espanha. Não pode. Quando a gente fala em punição severa... Prenderam os caras que botaram o boneco. Mas não é a primeira vez. E olha quanto tempo demoraram para prender. Depois se não tivesse acontecido o que aconteceu domingo, não ia acontecer nada. Já sabia absolutamente nada. Já sabia o que era. Óbvio, já sabia. Hoje estavam lá. Então, eu acho que ultrapassou qualquer... Primeiro que não tem limite isso, na verdade. Não tem como ultrapassar. Não tem por que existir isso. Isso é um negócio absurdo. Você, até escrevi sobre isso ontem, você ter qualquer tipo de discriminação por posição política, por religião, por cor, isso só mostra a podridão do ser humano. E me dá cada vez mais certeza que estamos evoluindo mesmo. Não estamos evoluindo, não. A coisa está muito séria. A gente falava durante a pandemia, olha, quem sabe agora o ser humano mude, as coisas mudem, né? A gente possa começar a perceber coisas diferentes na humanidade. E não. E isso que aconteceu com ele acontece aqui na esquina, acontece aqui dentro, acontece lá fora, acontece em qualquer lugar. E não tem um limite, não tá parando isso. Me preocupa bastante. Me preocupa e mexe muito comigo isso aí, porque eu acho que eu fico imaginando como tá a cabeça dele. Não é simples, porque o cara tem dinheiro, passa por isso, não tem nada a ver, nada a ver. Nesse momento você atinge o íntimo da pessoa mesmo e se a pessoa não tiver um suporte, um amparo adequado, pode ocasionar coisas gravíssimas na vida da pessoa. Então, agora sim, eu acho que realmente não pode ser esquecido. Autoridades no Brasil têm que continuar pressionando, autoridades na Espanha. O mundo do futebol precisa continuar pressionando e vendo como uma vergonha a La Liga, o Campeonato Espanhol, o futebol na Espanha relacionado a essas... E não é só na Espanha, né? A gente vê isso em qualquer parte do mundo. Mas algo precisa ser feito de maneira severa. Muito importante que os patrocinadores pulem fora, que é o que pega. Acho que já pulou, hein? Não, dois, né? Isso é o que pega. O resto, esses imbecis não estão nem aí. Vanderlei Nogueira, queria que você falasse sobre o tema. Bom, vou repetir muito do que foi dito aqui, claro, corretamente. Nos últimos meses, uma conta rápida, nos últimos 8 meses... Perdão, Vanderlei, só uma informação. Lembrando, Vanderlei Nogueira,
a Espanha, junto com Portugal e Marrocos, é candidata à Copa do Mundo 2030. É bom também, né, prestar atenção nisso. Claro. E como, por exemplo, ontem eu estava lendo a Marília Ruiz, ela defende a não realização do amistoso do Brasil na Espanha. Eu acho que ela tem muita razão nesse negócio. Seria, na verdade, um comportamento da CBF claríssimo. Tipo, olha, vamos fazer o jogo em Nogueirópolis, mas em Espanha não, em virtude do que aconteceu nos últimos dias, principalmente. É porque o presidente da CBF hoje é negro e ele sabe exatamente como é que as coisas funcionam. Não adianta dizer que não. Ele vive num país bem racista. Mas parece... Nordestino, negro... Isso, imagina o que ele já... Mas parece que houve a confirmação oficial. De qualquer maneira, se ele perdeu a chance, a CBF perdeu a chance de dar o troco num peso extremamente importante, já que tem um jogo marcado para a Espanha e não acontecer na Espanha. Façam os dois em Portugal, por exemplo. Estou dando só por exemplo, para evitar deslocamento. Mas eu sei que é muito difícil pelos acordos comerciais. De qualquer maneira, seria um troco elegante, diplomático e muito transparente, cristalino, para defender um jogador brasileiro que é titular da seleção brasileira. Não joga no Nogueirópolis, é titular da seleção brasileira. Então, já que tocou no assunto, eu falo isso.